Olá, boa noite a todos. Agradeço a presença dos que estão aqui comigo e dos que estão também do outro lado da tela, em casa. Estamos aqui hoje para debater. Estamos aqui hoje no Facebook e no YouTube do vereador Marcos Vieira, para debater a Lei Aldir Blanc e também o amparo à cultura. Vou começar me apresentando. Eu sou a Paula Gomes, sou produtora audiovisual. Estou, no momento, na gestão da AVEC, que é a Associação de Cinema e Vídeo do Paraná, e, através da AVEC, participo do Conselho Municipal de Cultura, e dentro do Conselho Municipal de Cultura, estou dentro do GT da Crise, junto com Adriano e Theo, que também estão aqui nessa live de hoje. Vamos ter aqui nessa live, além do próprio vereador Marcos Vieira, que nos cedia em seus canais, o deputado Goura, que está em outra reunião, já pediu desculpas, mas logo mais ele chegará e se juntará a gente. E também o deputado federal pelo Paraná, Gustavo Fruit. Temos aí o Adriano Sturrilho, que é o nosso representante, vice-presidente no Conselho Municipal de Cultura, diretor e produtor, músico e escritor pela Processo Multiartes, e militante também, né? A gente faz isso nas horas vagas, né, Adriano? Ou nem tão vagas assim. Também o Theo Ruiz, compositor, pesquisador, produtor e empresário. Como artista, já lançou os trabalhos São Sons e Tudo Que Não Quero Falar Sobre Amor, junto com a Estrela Leminski, e também lançou o single Só Mais Sim, em 2019. E como escritor, já publicou o livro A Contra-Indústria e a Produção Musical, que é fruto das suas pesquisas acadêmicas. É também idealizador e diretor da Feira Internacional da Música do Sul. Enfim, acho que todos estão acompanhando, alguns mais ou menos, todo o desenrolar a nível nacional da Lei Aldir Blanc, que foi proposta ali por Benedita da Silva, e depois veio com... É Benedita da Silva, né, gente? Não estou confundindo os nomes. E depois ela teve ali o acolhimento da relatora Jandila Fegali, e foi feita a muitas mãos. Eu acho que saberemos um pouquinho mais sobre essa parte quando o deputado federal for falar um pouquinho disso, falar como foi essa construção lá dentro da Câmara. Somos um setor, né, nós, a indústria criativa, que tem várias dimensões. A gente tem a dimensão simbólica, a dimensão cidadã e também a econômica. A gente tem sempre que ficar batendo no martelo sobre essa dimensão econômica, que parece que os outros setores só nos escutam quando a gente fala que a gente também representa emprego. Somos 800 mil trabalhadores nessa indústria criativa. Representamos 2,6% do PIB nacional. Então, além das outras dimensões, né, do cidadão, do direito, a gente também representa aí uma grande fatia desse mercado econômico. Essa lei, esse auxílio emergencial, ele não é esmola, ele vem aqui como nosso direito, e estamos aqui exatamente para discutir como construir, né, essa maneira de fazer esse dinheiro chegar a quem realmente precisa e democratizar o acesso a esses recursos. Vou começar falando um pouquinho aqui desse contexto, né, que estamos vivendo. O setor cultural foi um dos primeiros a fechar, porque a gente tem aí, naturalmente, na nossa atividade, esse caráter de aglomeração, em qualquer uma das linguagens que trabalhamos, é natural essa nossa aglomeração. Então, tivemos logo que fechar, e fechamos. A gente considera mesmo que tem que fechar, somos responsáveis, entendemos todo o cenário e todo o desenrolar dessa crise pandêmica, mas somos profundamente afetados economicamente, na nossa renda, no nosso sustento, por conta desse fechamento. E aí eu queria já jogar essa bola para o Adriano e para o Theo, falar um pouquinho desses dados, de como que está sendo esse impacto no setor,
e como que está sendo a articulação dentro desse grupo, desse Conselho Municipal e desse GT, para que esses recursos eles realmente cheguem em quem precisa, né? Aí, quem quiser começar, tá valendo. Por favor. Adriano, né? Não, você não quer começar do conselho? Pode falar. Posso começar, então. Boa noite a todos. Boa noite, deputado Gustavo, vereador Marcos, Theo e Paula, meus parceiros aí de luta no dia a dia. A Paula também, conselheira do audiovisual, está com a gente lá no dia a dia do conselho, né? Então, vou dar um contexto um pouco disso que a Paula levantou ali. Aqui, a gente sabe que a Lei Aldir Blanc, ela prevê, um dos pilares dela é exatamente a participação da sociedade civil no debate de como fazer esse recurso chegar aos trabalhadores da arte e da cultura e também aos espaços culturais, e sempre acreditamos nós com o norte de que ele deve chegar da forma mais ampla, mais diversa, e o menos excludente possível. Ou seja, precisamos que esse recurso chegue aos trabalhadores que nesse momento necessitam de mais amparo, que estão numa situação mais difícil, né? A gente sabe que no momento de pandemia, a gente não está falando simplesmente de um aquecimento de mercado, né? É uma situação em que a gente tem aí muitos dos nossos pares com dificuldade de ter o seu dia a dia garantido, alguns até já passam necessidade mais emergencial, no sentido de fome até, porque a nossa área depende dessa dinâmica, né? Do dia a dia, né? Se a gente pensar aí, muitos dos artistas, os artistas que tocam, os músicos que tocam nos bares, por exemplo, eles dependem muito da aglomeração, né? Os fazedores de teatro, a gente depende de gente, da presença. Então, como a Paula já bem colocou aí, a gente tem essa preocupação. No caso de Curitiba, para garantir essa participação da sociedade civil, nós já temos aqui o Conselho Municipal de Cultura, que vem atuando já há muitos anos, que faz essa frente, mas por acreditar que o momento era emergencial e a gente precisa de uma participação mais efetiva, foram tomadas algumas iniciativas através de coletivos de arte e de cultura aqui da cidade, que resultaram numa carta que foi endereçada há mais ou menos um mês e pouco atrás ao prefeito Rafael Greca, em que a gente levantava algumas ações que a gente considerava fundamentais para esse momento de emergência. Dessa carta, que a gente vai comentar mais com detalhes daqui a pouco, resultou a ideia de se criar esse GT. Esse GT contaria com representantes do Conselho Municipal e representantes também desses coletivos que assinam a carta, né? Aqui vale ressaltar que essa carta foi assinada por mais de 100 grupos e coletivos ligados à arte e à cultura aí na cidade. Então, foi um momento de mobilização muito importante, em que a gente teve um reaquecimento dessa militância, desses movimentos em torno dessa pauta. Esse foi um lado, se é que a gente pode dizer assim, um dos poucos lados positivos desse momento que a gente está vivendo, né? Esse espírito de mobilização que está reaquecido. Nesse GT também a gente tem representantes do Poder Público, da Fundação Cultural, e esse GT está ligado, foi aprovado, ele é legitimado pelo Conselho Municipal. Estamos tendo encontros com a Fundação Cultural todas as terças e quintas, isso já vem acontecendo há 4 semanas, em que a gente está podendo debater diretamente vários pontos que têm a ver com esse momento de emergência, seja alguns editais que a Fundação já previa fazer o lançamento, mas, em especial, nós estamos debatendo exatamente a questão da Lei Aldir Blanc, né? Nesse sentido, acho que a gente teve um acolhimento e um entendimento muito franco da presidente da fundação, a presidente Ana, que entendeu o momento e entendeu a necessidade da participação da sociedade civil. Então, a gente pode dizer que aqui em Curitiba nós temos um GT que está empoderado, que está participando diretamente desses debates, que tem a legitimação do Conselho, que tem o reconhecimento também da Fundação Cultural, e vale ressaltar aqui que, ao contrário do que acontece muitas vezes, esse GT a gente tem maioria da sociedade civil. Nós temos ali 8 votos da sociedade civil e temos 4 do poder público. Então, acho que esse é um ponto importante para esse momento e que também pode servir para outros momentos, né? A gente sabe que o Conselho deve ser o espaço em que o protagonismo cabe aos artistas e aos cidadãos também, né? Porque o nosso Conselho aqui, ele tem representantes dos artistas, das linguagens artísticas, tem representantes do poder público e também tem, vale ressaltar, representantes das regionais da cidade. Então, a população também está representada no Conselho com as suas cadeiras das 9 regionais, precisamos, inclusive, atualizar, porque hoje nós temos 10 regionais,
temos que fazer essa atualização, mas dentro do possível, essa participação tá acontecendo no dia a dia. O Adriano já deu uma boa, né, um panorama geral aí. E sim, né, a gente entende, né, nessa participação da sociedade civil, ela é importantíssima. Inclusive, na questão da lei da Aldir Blanc, né, na aprovação, na própria lei, né, já se comenta isso, né, que o poder público precisa ter a participação da sociedade civil. Então, é algo que deveria ser muito mais corriqueiro do que né? E a gente, enfim, a gente que viaja, que tem, né, contato com outras pessoas de outros lugares, a gente percebe que existe uma resistência, né, do poder público, principalmente aqui, né, no Paraná, muito maior de dialogar com a sociedade civil de forma direta, né, como se, não sei, assim, a sensação que dá, às vezes parece que é, tem um medo, ou realmente essa falta de percepção mesmo, né, que a política pública, ela é assim, né, elaborada pelo poder público, executada pelo poder público, que tem a sua responsabilidade, mas ela também tem uma parte que é compartilhada com a sociedade civil diretamente, né? Então, talvez seja uma diferença de ideológica, enfim, mas aqui pouquíssimos momentos a gente teve essa participação mais próxima, né? Então, agora, né, que nem o Adriano falou, a gente está conseguindo ter essa interlocução mais direta, né? Que, como ele falou, a presidente Ana se mostrou sensível a essa causa e a esse momento realmente que precisa de braços, né? Porque a Lei Aldir Blanc, que a gente vai falar mais além, imagino, aqui na live, ela tem muitos desdobramentos, muitos detalhes, muitas questões que realmente, para ser implementada na velocidade que precisa, porque se trata de uma lei emergencial, é muito importante a gente falar esse termo, né? Não é a Lei Aldir Blanc não é política pública, né? Ela é um remédio necessário nesse momento que a gente está passando, né? Mas talvez esse modelo possa servir, esse momento possa servir de modelo, inclusive, para o futuro, para realmente, quando a gente estiver conversando sobre políticas públicas, que o poder público entenda que a participação da sociedade civil ela é necessária, ela é benéfica para os setores, né? Então, todos os setores envolvidos, né? Sei lá, na parte da saúde, ainda mais esse momento, deve ter os profissionais de saúde ouvidos nos conselhos, né, de saúde, etc. E o poder público competente também está sensível a essa participação, né? E no caso da cultura é a mesma coisa, a cultura também quer participar na implementação das políticas públicas para o seu setor. Então, que a gente tire de lição esse momento tão difícil que a gente vive da nossa história, né, tão problemático, e que se a gente está conseguindo aqui em Curitiba uma abertura para ter uma conversa e participar, né, dessa elaboração, que a gente tire isso de lição para outros momentos, né, e que o governo do estado também perceba que isso é necessário, né, a nossa participação, eu digo nossa, não nossa aqui, nós as pessoas, né, que estão aqui nessa live, mas nós, a sociedade civil, que tem muitas pessoas qualificadas, muitos movimentos, muitos coletivos que podem se dividir e somar, né, então que o governo do estado também entenda essa necessidade, né, de ter próximo, né, agentes da sociedade civil para ajudar a construir, né? Não só nesse momento da Aldir Blanc, repito, mas em outros momentos fundamentais também. Não sei se de um panorama inicial, acho que é meio que isso. Perfeito, Theo. E só pegando esse gancho, a gente que está lá no GT e também no Conselho, a gente percebe que essa falta de participação popular já se reflete. Claro, o Conselho existe, mas ele não é deliberativo, é apenas consultivo, esse Conselho Municipal. E, de fato, a gente se depara agora na hora de implementar e de estar elaborando ali os critérios da lei com uma falta de dados, né? Uma falta de mapeamento do setor. Isso eu já compartilho aqui para vocês, que tem sido um desafio à parte. Eu vi que tem algumas pessoas já fazendo pergunta aqui, mas primeiro a gente vai fazer algumas falas e no final a gente vai voltar para as perguntas que vocês fizeram, tá? Paula, só queria registrar rapidamente, a gente falou dos conselheiros, a gente tem alguns conselheiros acompanhando aqui a live, então queria registrar o conselheiro Otto, lá do SIC, que está aqui com a gente, e também o pessoal dos coletivos, né, que assinaram a carta. Sim. A gente tem o Márcio Juliano, que é do coletivo Coragem, a Verônica, que é da Arte Salva, o pessoal está marcando presença. O Gevan Tunes, que é da Executiva Emergencial de Articulação do Estado do Paraná,
e a Gisele, que é dos amigos do Pé no Palco. Então, todos parceiros Isso. aí de militância que estão acompanhando a live. E já ia me corrigir também, que tem que agradecer também a Gisele do Pé no Palco, que ela que foi uma grande colaboradora, articuladora dessa live aqui. Eu acho que a gente falou um pouquinho do cenário local, mas é legal a gente entender, e eu vou começar passando essa bola para o Gustavo, entender como que foi essa articulação a nível federal, para depois a gente ir realmente desdobrando para estado e município, para a gente entender como é que a lei vem para cá, né? Olá, é uma alegria estar com vocês, só tem fera nessa live, fico muito feliz de reencontrá-los, mesmo que virtualmente, e aprendi a respeitar mais e conhecer tanta gente boa quando tive o privilégio de ser prefeito da capital. Obrigado, Paula, a Gisele, pelo convite, a Cláudio, o Bruno, que estão lá no bastidor, cumprimentar o Adriano, o Theo, o Marcos Vieira. Assim, tem tanta coisa legal para falar nesse cenário, e eu vou tentar assim, ser sucinto, mas primeiro, há uma questão estrutural diferente da questão conjuntural. A questão estrutural, sem entrar muito nesse debate, a gente está vivendo um momento no Brasil, com um novo governo, em que há um profundo questionamento da cultura, não só como linguagem, como instrumento de participação, de incentivo, de mobilização, mas uma reação a entender a cultura com o potencial econômico que gera no país. Seja pelos indicadores que todos sabem, mas principalmente pelo caráter de inovação e de referência, de identidade do Brasil no mundo, em diferentes áreas de atuação. Então, esta é uma realidade que exige e vai exigir, eu acho que por um bom tempo, somado com outras áreas da sociedade, um trabalho de diálogo muito intenso, não só com o governo, e eu sei que isso exige uma paciência, uma competência extrema, mas um diálogo também com setores da sociedade que, por vezes, acabam sendo contaminados com uma visão até preconceituosa, discriminatória e absolutamente equivocada. Então, essa questão estrutural precisa ser entendida para que a gente compreenda como é que nós chegamos neste cenário. O segundo ponto é conjuntural. Veio essa tragédia da Covid, isso teve um impacto, está tendo na saúde no Brasil acima da média de qualquer país, é inacreditável. A gente tem aqui uma sincronia de crises que só está acontecendo no Brasil. É a crise da saúde, a crise da economia, mas a crise política. A gente está discutindo a democracia. Nós estamos discutindo negacionismo da ciência. Nós estamos contestando dados científicos nesse enfrentamento. E eu fico imaginando o nó e o sinal contrário, contraditório, que isso passa para a sociedade. A gente vê nos agentes públicos sinais diferentes na postura do governo federal, dentro do governo federal. É o único país que nós estamos no terceiro, ou melhor, sem ministro da saúde, o ministro interino, o efeito que dá nos estados, nos municípios, e vai se perdendo, até porque depois de 3 meses, 4 meses, há uma estafa, vai se perdendo a capacidade de mobilizar diferentes setores numa causa só. Então, nesse cenário, impacto brutal na saúde. Na sequência, impacto brutal em todas as áreas, praticamente, da economia. Eu estou vendo um dado consolidado, só alguns setores cresceram e cresceram bem. É o caso de farmácia, de alimentação, de limpeza, por razões compreensíveis, de eletrônico, os streaming, os aplicativos explodiram em termos de venda, mas o grande público está vivendo uma dificuldade imensa. Tanto é que, pela primeira vez na história do Brasil, a gente tem mais desempregado, que era formal, com pessoas informais do que empregados registrados com carteira assinada. Isso nunca aconteceu na história recente, apesar das crises que o Brasil viveu nos últimos anos. E o cenário já não era tão bom em dezembro, mas a crise veio e aprofundou. Bom, diante disso, e aí é o terceiro ponto, só antes de entrar na lei, há uma crise que estava muito intensa entre governo e Congresso. Eu nem falo do Supremo. Mas o Congresso, nesse momento, e eu sou crítico também, muitas vezes, do Congresso, mas foi o primeiro parlamento a adotar a sessão remota e apresentou uma agenda que era negada pelo governo.
que foi o estado de calamidade pública, a PEC emergencial, orçamento de guerra e uma série de leis de aporte de recurso como o auxílio emergencial, que, por incrível que pareça ainda, tem quase 3 milhões de pessoas que não tiveram o cadastro analisado e mais de 700 mil pessoas que receberam indevidamente. E algumas que se cadastraram sabendo ou não deveriam estar cadastradas para receber o auxílio emergencial. Então, a Câmara e o Senado tiveram um protagonismo muito interessante e muito bom nesse período com uma série de medidas. E num determinado momento se verificou que o governo com os fundos, seja por questão contábil ou orçamentária, qual que é a diferença? Contábil está lá o fundo, orçamentária não tem dinheiro no fundo. Mas ao longo do tempo, fundos que foram sendo criados, o governo poderia dispor de quase 600 bilhões de reais. E é evidente que a economia, o Ministério da Economia reagiu, dizendo que não, por diferentes razões, seja ideológicas, programáticas, diferentes do que a gente imagina. E hoje não há que se falar mais em estado mínimo, máximo, é emergência. O mundo está colocando recurso, é como colocar soro na veia, transfusão de sangue, não dá para ficar muito numa discussão ideológica. E se verificou que o Fundo Setorial da Cultura dispunha de 3 bilhões de reais, orçamentário e contábil. Então, foram mais de 20 projetos entre a Câmara e o Senado. O primeiro projeto foi da deputada Benedita, é importante destacar essa sua iniciativa, mas a Jandira, e aqui eu falo que eu gosto muito dela, mas sendo de um partido de esquerda, e você sabe que hoje ser esquerda, assim, para alguns setores é bicho-papão, sei lá, estou sendo educado aqui, teve uma habilidade, uma engenharia política, e aí contou tanto com o papel do Alcolumbre quanto do Rodrigo Maia, mas foi uma engenharia política que permitiu unificar quase 20 projetos. E num prazo muito rápido na Câmara, eu vou passar para vocês depois, eu trouxe aqui um roteiro, para não me perder nos dados, mas num prazo muito rápido, aprovou o projeto na Câmara e no Senado, com 3 grandes frentes. Uma delas, a renda emergencial de R$600, e por isso é importante o Conselho, porque o cadastro local vai ser decisivo agora, e há algumas alternativas. O segundo, e para os espaços, o valor que pode ir de 3 mil a 10 mil reais. É importante o cadastro. O segundo, os editais, enfim, a renda emergencial, o subsídio e os editais. Eu vou depois entrar com mais detalhes, mas eu vou mandar para vocês. Eu até ia colocar aqui, mas é um documento muito extenso. Mas assim, é um trabalho que foi feito, que consolida através de uma cartilha, memória e análise da lei Aldir Blanc. São 58 páginas, mas é muito objetivo. O que eu acho que é lição de casa agora é ter a lei na mão, ter essa cartilha, porque ela tem uma série de detalhamentos, e a terceira informação, que é de sexta-feira, é que na sexta-feira o governo editou a medida provisória, e aí são as questões burocráticas das nossas leis orçamentárias e do nosso modelo. Mas precisava editar a medida provisória para pôr os 3 bilhões de reais. Então, esse dinheiro já está no caixa à disposição. A princípio, o Estado do Paraná, como é que foi definido? Metade para os estados, metade para os municípios. O Estado do Paraná e os estados vão receber, vou dar o valor preciso do Paraná, depois eu vou passar essa tabela para vocês. O Estado do Paraná deve receber 71.925.000 reais. Esse recurso já está à disposição, mas precisa projeto. E todas as cidades, isso é um fato novo também, tem que prestar atenção. Todas as cidades do Paraná vão receber recurso. Todas. Inclusive, em alguns casos, com aporte expressivo. Se essas cidades não utilizarem o recurso dentro do prazo de 120 dias, esse dinheiro vai para o fundo estadual, que pode ser até, em termos de projeto e de política, nesse momento, pública, o mais adequado. Porque muitos municípios, talvez historicamente, por diferentes razões, não tinham uma política pública local de incentivo à cultura. Mas a cidade de Curitiba, ela vai receber, nesse período, e o recurso já está à disposição, deixa eu dar o valor preciso para vocês aqui,
mas eu vou passar todos esses valores na sequência. Curitiba recebe R$ 11.965.599,89, ou seja, quase R$ 12 milhões. Então é necessário agora ter clareza com relação aos procedimentos, ter clareza com relação ao auxílio aos trabalhadores, ao auxílio aos equipamentos, mas também nos editais, que pode ser uma forma também de rapidamente colocar este recurso em ação. E, além disso, depois eu vou relacionar, mas todas as leis com relação a prazos foram prorrogados por pelo menos um ano. Então, para quem já estava com edital ou está na fase de prestação de contas, em todos os projetos, o prazo foi adiado por um ano. O fundamental é ter clareza nessa conjuntura. Não é fácil para ninguém, atingiu em cheio brutalmente o setor, e o objetivo é que esse dinheiro que já está disponível saia o mais rápido possível, e aí vai depender da burocracia, e nós sabemos que às vezes não basta boa vontade, mas esse papel do conselho de vocês agora pode ser decisivo para ajustar as informações. Muito obrigada por toda essa explanação de como que tudo ocorreu lá. Só para avisar quem está chegando agora, a gente também tem o Goura, vai participar dessa live aqui, mas ele está num outro evento e logo mais vai chegar. Só fiquei numa dúvida, alguém botou aqui também no chat, Gustavo, sobre o prazo, parece que é 60 dias para municípios e 120 para o Estado, né? Do uso dos recursos, só essa pequena correção. E queria entender também, Marcos, enfim, te vejo participando das reuniões do Conselho, te via se aproximando da cultura, tenho entendido você como um parceiro nessa construção disso tudo, além das próprias pessoas que estão participando aqui também só assistindo. Hoje elas estão só assistindo, mas a gente deseja que elas participem mais ativamente, a gente precisa mesmo dessa presença. Mas queria entender como é que você está encarando todas essas questões que vêm aí da lei a nível municipal, como que tem sido os debates em torno disso lá na Câmara. A gente sabe que a FCC já mandou agora um pedido de emenda, né, na lei do PAIC, por conta exatamente desses prazos que se apertam muito, então os prazos municipais têm que se ajustar, mas que outras discussões estão também acontecendo por lá. Primeiramente, boa noite, né, cumprimentar a todos que estão nessa sala. É uma honra poder estar junto com um time que, né, de tão alta qualidade e que com certeza tem feito a diferença, né, na nossa cidade nesse momento tão difícil de pandemia. Eu tenho reforçado, Paula, em várias conversas, que a cultura, né, é um segmento que a gente, em muitas conversas com a Adriana, a gente já disse que quando tem que tirar, cortar, corta na cultura, né, tira na cultura. E vocês se organizaram de uma maneira tão brilhante que vocês estão conseguindo fazer com que as coisas andem, né? Então, parabenizar vocês, esse GT de trabalho que vocês se organizaram, estão fazendo a coisa acontecer, né? Parabenizar o Gustavo, né, pela força que tem demonstrado, né, e não tem medido esforço para poder lutar, né, em favor da cultura. Nós, desde que começou a pandemia, Paulo, nós tivemos várias ações dentro da Câmara Municipal, né, nós tivemos várias conversas, né, enquanto o mandato a gente lutou muito por ações que pudessem, nesse momento, igual você disse, não é uma ação para matar fome, mas nós precisamos, nesse momento, atender, né, aqueles que mais estão em situação vulnerável, e a cultura passa por isso. Então, nós fizemos várias ações, desde ações mesmo social, de poder ajudar para que as pessoas não passassem fome, mas aí nós entramos também em sugestões, né, em discussões com o executivo, para que pudesse fazer de alguns recursos, né, que são carimbados, que fosse isso destinado, trabalhado para que pudesse atender a cultura, né, as emendas parlamentares que são carimbadas para as instituições, né, nós fizemos sugestões para que pudesse transformar essas emendas em um auxílio, né, para os trabalhadores da cultura, né, fizemos várias ações, teve emendas que foram, a Fundação Cultural
inclusive lançou um edital que foram utilizados das emendas que eram destinadas, se não me engano, para a Paixão de Cristo, isso foi utilizado para um edital para que pudesse, né, os artistas participarem. Fizemos também, participei, assinei junto um projeto para que pudesse ser utilizado os recursos do Fundo Municipal, né, para que nesse momento atendesse os profissionais da cultura, de todos os segmentos. Eu, embora talvez agora apareceu um pouco mais nessa aproximação junto da cultura, mas eu sempre fui um defensor da cultura, né? O ano passado, eu estava presidente da Comissão de Educação e Cultura, nós fizemos um trabalho junto com o Adriano, junto com outras pessoas aí do segmento, fizemos uma audiência pública, onde foi, assim, um sucesso a nossa audiência, com a participação das pessoas, onde foram debatidos vários temas, né? Inclusive um deles já de um projeto que está para ser protocolado, que o prefeito ainda não mandou, mas nós já temos até as emendas para poder protocolar esse projeto, né, porque a gente teve acesso à minuta, então, e uma das emendas é para que a gente possa fazer com que o município de Curitiba, ele aumente o valor do fundo repasse de 2% para 3%. Mas o que acontece? Hoje o repasse é de 2%, mas às vezes não chega a utilizar nem 1%, é 0,6%, 0,7%, fica aí nesse patamar. E essa emenda, ela vem assim, que se torne obrigatório, no mínimo, que seja repassado 1%, né? Para que seja usado, destinado à cultura, pelo menos 1%, né? E podendo chegar até 3%. Então, vários trabalhos foram feitos nesse momento, junto com a Fundação Cultural, encaminhamos várias sugestões para que pudesse dar todo o apoio ao artista, né, aqui de Curitiba, né. Também tivemos aí um trabalho muito forte com o Adriano, com a Gisele Lima, né, que é uma parceira nossa, que está aí na luta, uma grande guerreira, né, defensora da cultura, da arte e cultura, e agora, dentro da lei, já chegou a mensagem à Câmara, né, foi protocolado no dia 30 de junho, dia 30 foi o último dia de sessão, então a Câmara entrou em recesso, embora nós fizemos sugestões para que a gente pudesse voltar, né, que pudesse acabar com o recesso, que a gente pudesse voltar a trabalhar, mas ainda até o momento não abriu, né, não foi, então nós temos aí até o dia 30 para poder a Câmara ainda continua em recesso. Então, já chegou a mensagem lá, já está lá, que faz alteração na lei, que é para poder fazer, né, realmente poder fazer essa adaptação na lei para que ela possa receber esse recurso federal e fazer o repasse, né? Então, nós vamos estar juntos, talvez agora o que cabe a nós é fazer com que isso entre, talvez, em regime de urgência, né? E eu sou muito contrário a regime de urgência quando não se precisa urgência, mas tem situações que precisa de urgência, e agora é um fato, né? Nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, e a lei tem prazo, né? O recurso tem prazo para poder fazer o uso dele, então já chegou, e nós vamos nos mobilizar junto com os demais vereadores para que a gente possa, talvez, colocar em regime de urgência para ser aprovado e para poder fazer a adequação na lei, de maneira que possa receber esse recurso e fazer o repasse, né? E claro que nós temos que estar muito atentos para que o recurso chegue a quem precisa, que é lá na ponta, né? Então, a gente precisa estar muito atento para que isso aconteça. Então, foram várias ações, né, da Câmara, né, de vários vereadores, para que a gente pudesse atender. Uma coisa que me chama muita atenção, né, a cultura, muitas vezes, ela não é vista da maneira que a gente gostaria que fosse vista. E quando você faz a apresentação, a gente vê quase 2,5% do PIB, né, ela está relacionada à cultura. Então, onde precisa ter um olhar, isso vai movimentar o nosso país, vai movimentar a economia, né? Se investir na cultura, você está investindo na educação, você está investindo na economia. Então, nós vamos estar juntos, estamos juntos lutando, eu acredito muito na cultura, sou um defensor da cultura, e vamos estar lutando para que realmente esse recurso, essa lei aprovada, esse recurso possa chegar às mãos de quem precisa com mais rápido possível. Obrigada, Marcos. Opa, pode falar, Gustavo. Dando as boas-vindas ao Goura. Opa. Só um detalhe, Marcos, se puder verificar no projeto, que os meios de repasse podem ser feitos fundo a fundo, do Fundo Nacional de Cultura para o Fundo Municipal, por meio do Sistema Nacional de Cultura, ou da União para os órgãos ou entidades responsáveis. É que só nesse caso, é que talvez não possa ir direto para a Fundação Cultural. Tem aquelas famosas fontes, então só fica atento
para que não haja nenhuma entrave na transferência do recurso do Fundo Nacional para o município. Ok. Perfeito, Gustavo. Ótimo, você chegou na hora certa agora. Eu sei que atrasou ali um pouquinho na reunião, mas a gente fez uma breve apresentação de todo mundo para te contextualizar aí também. E estávamos falando aqui quais são as ações a nível federal, lá na Câmara de Deputados, a nível municipal, e eu acho que você chegou nesse momento perfeito para você falar o que está acontecendo na Assembleia Legislativa aqui sobre a lei, como que vocês estão encarando as demandas que estão chegando lá, se estão chegando essas demandas, e como que a gente faz esse processo amplo, né, que inclua o público e ao mesmo tempo rápido. Eu acho que esse é o grande desafio. Bom, gente, boa noite a todas, a Paula, muito prazer, a todo mundo que está acompanhando, saudar aqui nosso deputado federal, Gustavo Frutti, o vereador Marcos Vieira, meu companheiro de bancada da Câmara Municipal, o Adriano Sturilho, que é conselheiro municipal, um guerreiro aí da cultura, já há bastante tempo, né, Adriano? E o Theo, né, dispensa aí apresentações, sou fã como artista e como produtor, assim, admirador, e como ativista da cultura que você é, Theo. Bom, gente, eu peço desculpas, assim, eu estava em reunião agora com o secretário de Segurança sobre a questão dos presídios, do sistema prisional e o impacto da pandemia no sistema prisional para os presos e também com os agentes penitenciários. Eu tenho que mudar o disco agora aqui para voltar para a cultura, e eu estou sentado faz 6 horas aqui nessa cadeira, aqui está difícil, né? Quem fala que político não trabalha, né, Gustavo, Marcos? Que não conhece. Bom, tem alguns que... Vamos falar da gente, né, de gente que trabalha. Bom, gente, Paula, eu quero trazer, antes de tudo, aqui uma informação, né? A gente estava na expectativa de, nessa sexta-feira, realizarmos uma audiência pública na Assembleia Legislativa pela Comissão de Cultura sobre a Lei Aldir Blanc e sobre a destinação desses recursos para o Paraná, para os municípios paranaenses, mas conversando hoje, durante a tarde, com a superintendente, com a Luciana Pereira, ela me trouxe essa questão de que algumas questões não estavam definidas com o Ministério do Turismo, que justamente teria uma reunião nessa sexta-feira, no exato horário, no momento que a nossa audiência ocorreria, e a gente achou melhor fazer esse adiamento e jogar a audiência para a semana que vem, para sexta-feira. Então, a gente vai ter essa audiência pública ocorrendo de forma virtual, quando já há essa expectativa de que esses trâmites e essas definições já estejam acertadas, né, entre o governo federal para os estados e para os municípios. Então, obviamente que é importante sempre a gente debater, trazer as discussões, mas no caso específico a gente está falando dessa emergência cultural, a gente está falando de uma situação que espaços culturais estão sob risco de fechamento, artistas, produtores, toda a cadeia da cultura sofrendo enormemente, e muita gente sem renda, sem possibilidades, né, de pagar as contas, de ter ganhos para a sua subsistência. Então, é importante que essa audiência, isso eu tenho falado com várias pessoas, que ela seja propositiva, ela seja efetiva, e que não seja só uma discussão sem foco. Então, a gente achou melhor fazer essa transferência para a semana que vem, quando questões objetivas por parte do governo federal já terão sido apresentadas. Eu lembro aqui, Paula, a gente, eu acho que estamos numa discussão ampla aqui, é necessário que a gente compreenda também a importância da cultura. Eu peguei um finalzinho ali da fala do vereador Marcos Vieira, nessa visão de que a cultura não é só o entretenimento, a cultura não é só o produto final, é toda uma cadeia de profissionais, uma rede de gente que está trabalhando, que está gerando renda, já está fortalecendo a economia do Estado. E aqui no Estado do Paraná, isso é um ponto que é necessário que a gente fale, é um erro
né, do governador Ratinho Júnior ter feito a diminuição, por assim dizer, da Secretaria Estadual de Cultura para uma Superintendência de Cultura. Né? E isso prejudica, até mesmo na reunião que nós tivemos, última com a superintendente, a própria ideia de que o Sistema Estadual de Cultura ele traz a exigência de uma Secretaria Estadual de Cultura. Nós aprovamos há poucos meses o Sistema Estadual de Cultura, mas a gente não tem a Secretaria Estadual de Cultura. E não é só uma questão de nomenclatura, não é só uma questão de a superintendência continua tendo as mesmas atribuições, as mesmas funções. A gente sabe, os servidores do Estado, da cultura, muitos estão já com possibilidade de se aposentar, muitos já se aposentaram, e existe uma carência de servidores, existe uma carência real de pessoas para estar trabalhando lá. A gente viu nessa última reunião com a Luciana esse lamento dela de que falta gente para dar conta de todas as demandas. A gente sabe das questões do Profice que também estão, como eu digo, engavetadas, que precisa de mais gente para dar conta dos processos. Há essa preocupação, Adriano, justamente com esses recursos que vão vir da lei. Como é que a gente vai, com uma equipe reduzidíssima, dar conta da urgência, dar conta dos cronogramas, dar conta do tempo que esse recurso tem que ser repassado efetivamente, né, para os municípios e para os espaços. Então, isso tudo são preocupações sérias e, mais uma vez, o pleito dos artistas, dos produtores, das produtoras, é a recriação da Secretaria Estadual de Cultura. Eu acho que a gente tem que trazer sempre essa questão, com a valorização das servidoras, dos servidores, do corpo técnico que ali atua e que a gente tem que ter mais contratações, a gente tem que ter mais concursos, a gente tem que ter mais gente ali junto. Entendo também, Paula, que a emergência cultural, quando você pergunta, né, o que a Assembleia fez ou está fazendo, a gente tem recebido essas demandas de várias fontes e tentado encaminhá-las, né, ao governo do Estado, ao Poder Executivo, para que, assim como outros setores das sociais, sejam atendidos. Eu acho que a sanção da lei ela é um ganho incrível, ela é um reconhecimento, eu acho, da mobilização da classe artística brasileira, que se não fosse essa mobilização, essa lei não teria tido a aprovação e sanção. Então, acho que tem que ser reconhecida a força, a união de toda a classe cultural, mas o que o Estado do Paraná está fazendo por si, com os seus próprios recursos? A gente sabe o orçamento exíguo da superintendência, que chega a 0,3%, alguma coisa, menos do que isso até, quando o próprio Sistema Nacional preconiza a ideia de chegar a 1,5% do orçamento para a cultura, para que a gente tenha essa visão de que a cultura gera renda e gera economia em vários caminhos da sociedade, né? Então, não é só, como eu disse, o show, não é só o produto final, é o sistema hoteleiro, é o sistema gastronômico, todo mundo vai se beneficiar com um sistema estadual de cultura forte, um sistema ativo e um sistema com orçamento efetivo por parte do Estado. E, nesse sentido, há, sim, uma crítica que, independente do recurso do governo federal, eu creio que o governo do Estado também poderia, Gustavo, aportar recursos, poderia entender essa situação como uma situação emergencial, e que merece, e que é emergencial de fato, e que merece toda a atenção. Mas, infelizmente, né, desculpa que eu estou saindo dessa reunião sobre o sistema prisional, é um negócio tão denso, tão pesado, e a gente vê que parece que há uma... Não sei, eu estou vendo assim, empresários do sistema da gastronomia reclamando da falta de apoio do governo, todos os setores sociais estão reclamando, e com justa razão, né, com legitimidade, de que o poder público não está dando o apoio necessário
para as pessoas durante essa situação trágica que a gente está vivendo. E, no caso específico da cultura, da Lei Aldir Blanc, da cultura no estado do Paraná, eu acho que a gente tem que ter essa mobilização constante. Isso talvez seja um ponto positivo no meio dessas dificuldades todas que a gente está tendo, de que durante uma crise a gente se une mais, né? A gente se mobiliza mais. Então, eu acho que, e faço aqui esse voto de que essa mobilização que está acontecendo por parte do setor cultural do estado do Paraná, ela continue, ela seja permanente, que a gente consiga, nesse ano, na discussão da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da LOA, da Lei Orçamentária do ano que vem, essa mobilização esteja presente, para a gente fazer uma pressão política para um aumento orçamentário para a cultura para o ano que vem. O Theo fala disso já não sei quantos anos já, e a gente tem que ter essa mobilização. Infelizmente, eu vejo que, às vezes, há uma desmobilização. Eu acho que a gente tem que aproveitar aqui essa sensibilidade de legisladores, né? Eu estou aqui como deputado estadual, Gustavo Fruit, deputado federal, o Marcos, o Poder Legislativo Municipal, essa sensibilidade, essa escuta, essa construção para que o tema da cultura seja valorizado e que, como um todo, a gente, enquanto sociedade, a gente avance de forma significativa e substancial. O convite, já fico aqui, Paula, para todos. A gente transferiu a audiência pública para a semana que vem, sexta-feira, às 9h30, também a gente vai, a divulgação vai continuar, tá? Então, todos convidados, a ideia é contar nessa audiência com a participação, além da superintendente, a Luciana Pereira, o próprio secretário da Fazenda do Estado já confirmou presença, a procuradora-geral também, a doutora Letícia. Então, são figuras importantes, né? E a preocupação que se coloca também é em relação a como que esses recursos vão ser repassados aos municípios, aos agentes culturais, e que, de fato, cheguem com a urgência, com a necessidade, com critérios, com fiscalização e com transparência, né? É um recurso importante, a gente está falando de cerca de 150 milhões de reais, que devem chegar para quem realmente precisa. E aqui eu queria concluir lembrando, Paula, da importância que a gente haja, talvez eu esteja chovendo no molhado aqui, mas a quantidade de municípios paranaenses que não tem o conselho efetivo, não tem o plano, não tem o fundo, não tem o sistema municipal e não tem a adesão ao sistema nacional de cultura. Como é que a secretaria a superintendência vai dar conta disso? Como é que esse recurso vai ser repassado? A Isa Flores está comentando aqui, né, o Adriano falou aqui que o governo de São Paulo vai liberar 177 milhões de reais além da Lei Aldir Blanc, né? Então, acho que a gente tem que cobrar, sim, do poder estadual, do governador Ratinho Júnior, que mais recursos venham para o setor cultural, porque, como a gente falou, isso é uma cadeia que vai alimentar toda uma rede, um ciclo econômico positivo e necessário para o Estado. Eu quero agradecer a Gisele, né, no palco, pelo convite aqui para estar aqui, parabenizar o vereador Marcos Vieira, que tem sido uma voz, né, em defesa das políticas culturais na Câmara Municipal de Curitiba, e deputado Gustavo Fruit, prazer estar de novo aqui contigo, mais uma vez. Obrigado, gente. Ótimo. Oi. Fala, Theo. Fazer um ganchinho do Goro ou você tá tô te atropelando? Eu tenho uns ganchos aqui e eu jogo a bola para vocês, pode ser? É que eu já estou maquinando aqui alguns comentários, eu vou jogar a bola para vocês. A gente começou um pouquinho atrasado, então a gente também pode se estender um pouquinho mais ali do horário, mas vou pedir para na próxima rodada, todos serem sucintos. Mas, de fato, Gora e Marcos e Gustavo, acho que vocês trazem questões muito importantes aqui para a gente. Não acho que o Estado tem que ter um tamanho mínimo ou máximo,
o Estado tem que ter o tamanho que a sociedade precisa que ele tenha. E o que a gente percebe agora, nesse momento, é que, especificamente no governo estadual, a Secretaria de Cultura não está tendo o tamanho que a gente precisa que tenha para atender a comunidade. E a gente vê essa situação se agravar ainda mais quando vê esse cenário de muitos municípios que não têm Secretaria de Cultura, ou fundo, ou todas essas modalidades que são necessárias, e que isso sobrecarrega ainda mais o Estado, né? De fato, o município hoje de Curitiba tem sido ágil, mas a gente percebe um sucateamento da estrutura da FCC. Essa é uma questão que fica aqui pautada, que a gente pode voltar a discutir em outros momentos, mas é importante estar pautada também, porque esse tamanho não está atendendo a sociedade de hoje, né? Já é uma reclamação constante do setor cultural. Uma outra coisa que vocês trouxeram e que o Adriano e o Theo falaram no começo é que, de fato, essa é uma lei emergencial. Ela vem para suprir esses 3 meses que a gente ficou realmente com tudo fechado, com as oportunidades de receita, de salário completamente no chão, assim, pouquíssimos artistas estão conseguindo se manter, e a gente percebe que quem consegue se manter é muito mais quem sempre está na frente, quem é o dono da propriedade intelectual. Eu trabalho com audiovisual, a gente consegue ainda comercializar as obras, mas quem está por trás das câmeras, quem é a galera da graxa, a galera que está nos bastidores, é realmente quem está mais fragilizado nesse momento, quem é artista de rua, quem é do circo, quem é das mais variadas linguagens aí, que estão direto dependendo desse dia a dia de estar aberto. E a gente entende que essa lei, esse recurso da lei, ele vem para cumprir esse caráter de urgência. Mas isso não tira a obrigação do Estado e do município de, sim, aportarem recursos nos seus fundos culturais. Porque a gente vai ver, pós-pandemia, já estamos vendo uma recessão profunda na economia. A gente vai enfrentar esse cenário ainda piorado, aí nesse retorno, não sabemos como que vão estar as pessoas realmente economicamente, sabemos que é muito grave, mas não temos pesquisas sólidas, enfim, dados para continuar sobre isso. E é importante a gente sempre bater nessa tecla, que a gente tem direito, a gente é uma fatia dessa economia, e a gente também tem direito de opinar sobre ela e de ter direito a esses recursos, como qualquer outra fatia da economia. E eu fico falando isso lá nas reuniões do GT, vou repetir, os meninos já devem estar cansados de escutar, esse não é um dinheiro que vai ficar gerando superávit na poupança de todo mundo, está todo mundo precisando de dinheiro agora, está todo mundo precisando de dinheiro para comer, pagar aluguel, pagar internet, o que seja, pagar qualquer demanda pessoal. Esse dinheiro vai voltar para a economia, esse dinheiro vai movimentar a economia, esse dinheiro vai voltar para os cofres públicos também. E é sobre isso que a gente está falando aqui. Eu acho que agora a gente passa, depois de eu ficar falando tudo isso, ficar fazendo um discursinho aqui, mas vou jogar essa bola, eu acho que fica livre para a ordem, acho que quem sentir a vontade para falar, só vou pedir que realmente vamos falar em 3 minutinhos para dar tempo da pergunta do pessoal. E agora, né? Depois da gente ver todo esse cenário, de ver como é que essa lei veio de lá do governo federal e também como ela está tramitando nas casas, quais são os próximos passos? O que a gente pode fazer? E como todo mundo que está participando desse debate, seja aqui ativamente, seja em casa, pode participar mais, né? Posso pegar esse gancho aí? Estou aqui me segurando, porque o Gora falou, e a gente já conversa bastante tempo também sobre isso, e que eu falo bastante, né, dos recursos do Estado, isso que a Paula já resumiu muito bem, mas a gente está aqui, né, o Marcos Vieira também já nosso parceiro aí da cultura, a gente sabe da atuação dele também na Comissão de Cultura aqui na Câmara Municipal, o Gora também na Alep, e o Gustavo aí com essa atuação lá, mas assim, o que eu acho que eu deixaria um pouco mais claro até, viu, Gora? Não é, né, que de dizer assim que o governador ele errou, né, de diminuir a Secretaria de Cultura, eu acho que não foi um erro, né?
em hipótese alguma, foi uma decisão política, foi uma escolha, né? E justamente eu acho que isso reflete. Então, quando a Paula fala e reitera, né, várias vezes, e a gente também fala isso no GT muito, que a Lei Aldir Blanc, a gente na verdade nem conseguiu falar ainda aqui sobre os detalhes específicos dela, mas quando a Lei Aldir Blanc ela vem para ser um remédio, né, para esse momento emergencial, e que os governos, né, municipais e estaduais têm que colocar recursos próprios, assim como a Isa bem lembrou aqui no exemplo de São Paulo, claro, né, São Paulo é o maior estado do país, com maior população, com maior dinheiro, maior PIB e tudo mais, então não daria para exigir uma quantia como essa, mas o que vale ressaltar que o estado do Paraná, pior até do que a prefeitura de Curitiba, que é onde a gente está, o estado do Paraná nunca colocou dinheiro, né, do seu orçamento para o fundo estadual. O fundo estadual existe há poucos anos, né, e se não me engano, tem lá 10, 50 mil reais, que é algo que realmente é completamente inviável você operar qualquer programa, qualquer proposta de fomento para um estado como o Paraná, que, vale lembrar, é o terceiro ou quarto, se não me engano, o quinto estado mais rico do país, né, não ter um orçamento para a cultura, né, o que tem, além de diminuir, né, além de rebaixar, digamos assim, a cultura dentro da hierarquia estadual, não é nem só o governador Ratinho, todos os outros anteriores também não destinaram recursos para a cultura, ou seja, a gente vive aqui num estado que não tem uma política, né, e uma proposta de fomento, quem dirá de política pública, né, porque a política pública é muito mais ampla do que só o fomento. Então não adianta também só ter dinheiro no fundo e se não tem um programa, se não tem um projeto, se não tem um sistema estadual, como o Gora bem lembrou que aprovou. E quando o Gora fala que a LEP aprovou mês passado, isso me deixa assim muito realmente envergonhado. Eu já disse isso várias vezes, porque eu tô nessa, né? Eu fui presidente do Fórum de Música, no Fórum Nacional da Música em 2010 e 2011. Nessa época que foi pensado e elaborado o Plano Nacional, e a gente estava, e vários estados e municípios já saíram elaborando os seus, criando seus fundos onde não tinha, os conselhos onde não tinha, etc. E o Paraná, né, ao que me consta, foi o último estado, ou penúltimo estado, a aderir ao Sistema Nacional de Cultura. Isso é 10 anos perdido, né, de fomento e de políticas públicas para o nosso setor. E agora, quando a gente está nessa situação, né, emergencial, caótica, que toda a economia do país está vivendo, e como a Paula bem lembrou, a gente precisa ser lembrado como um setor trabalhador, um segmento que contribui economicamente para a cultura, né, para a economia. Né? Somos trabalhadores e trabalhadoras que estão aí, enfim, né, como qualquer outro setor, que também quase todos os setores da economia dependem do auxílio do governo em algum nível, seja em isenção de impostos, seja em subsídios, enfim, né? E por que a cultura não? Por que isso tem sido mal visto, né? Nesses últimos anos pela sociedade, bem que o Gustavo lembrou na fala dele. Então, a minha provocação agora aqui é justamente tentar fazer, né, e aí eu faço um apelo especial ao Gustavo para tentar nos ajudar nessa interlocução com o governador Ratinho, porque por mais que seja, né, eu acho que nesse momento a gente não deve se ater a esse ou aquele partido, ou a esfera ou não, né, mas o Gora tem nos ajudado nessa questão aí da audiência, que a gente vai fazer. Lamentavelmente foi transferido, mas enfim, é um debate que a gente tem que participar e vai participar como sociedade civil, mas além disso, como fazer para o governador Ratinho entender e se sensibilizar. E eu tive essa ideia, na verdade não fui eu, foi o Juca Ferreira, quando a gente fiz uma live com ele semana passada. E a gente estava nessa agonia de como que a gente vai fazer a interlocução com a Luciana, com a superintendência, que realmente tem muito pouco poder de ação, né, de pessoal, como o Gora lembrou aqui. Então, como que a gente vai fazer o governador entender aquilo que a gente precisa, né? E o Juca bem lembrou, ele falou assim, olha, vocês têm que falar com os deputados federais e com os senadores para ajudar, né, nessa intermediação, porque justamente foram eles que aprovaram a lei, né? Foram eles que fizeram a lei, foram eles que trabalharam na Lei Aldir Blanc. Então, a gente vai precisar da ajuda de todo mundo, assim como o próprio Juca falou assim, olha, quase todos, assim, 90% dos fundos estaduais e municipais que tem no Brasil, pela lei como está, pela Lei Aldir Blanc como ela foi aprovada, vão precisar ter alterações para poderem operar,
né? Então isso entra aí, claro, o papel do Marcos Vieira como vereador, o papel do Goro como deputado estadual, mas essa interlocução federal, já que foi uma iniciativa do nosso Congresso Nacional, como bem lembrou o Gustavo com a Jandira, que também só tenho elogios à atuação dela, mas a gente conseguir fazer com que o governador entenda a importância disso de fato, porque os sinais que ele passa, ele e a superintendente, é que realmente eles não entendem a importância da cultura, não entendem a magnitude que é, a quantidade de pessoas que tem, o tamanho desse nosso setor, né, para a economia. Então, e quando o Juca falou isso, me falou, puxa vida, realmente, a gente precisa conversar com os nossos 3 senadores e com os nossos deputados federais para tentar colaborar nessa interlocução com o governador também, né? E claro, né, na esfera municipal com o prefeito. Então a gente está avançando numa pauta com o prefeito ia nos receber amanhã, mas também numa audiência virtual, mas teve que, não sei a razão, né, disse que não vai estar, mas a gente vai estar conversando com o secretário geral do município, enfim, para que esses gestores do executivo, os gestores, digamos, mais na cabeça do executivo, eles precisam entender isso de uma vez por todas. A gente cansa de falar isso há anos, que estamos aqui num setor que precisa participar da economia, também dos incentivos econômicos, como qualquer outro, né? Porque a gente contribui para a economia e para o PIB, mas a gente não tem o retorno do Estado na mesma medida, né? Então, como fazer isso com o governador? Não sei se o Gustavo acha que pode colaborar, ou outros deputados, para a gente avançar nisso de uma vez por todas, assim, entender e aproveitar esse momento, né, difícil que a gente tem para implementar a Lei Aldir Blanc, e aí sim passar para um outro estágio de ter recursos próprios do Estado todos os anos, da Prefeitura todos os anos, e recursos que deem conta do nosso mercado, que deem conta do tamanho que a gente é. Boa, Theo. Eu acho que eu vou passar para o Adriano, ou alguém já quer fazer emendar nessa resposta aí para o Theo? Posso fazer um comentário, Paula? Posso só fazer um comentário? Claro. Theo, concordo contigo, não foi um erro, foi uma escolha deliberada do grupo político de fazer a extinção da secretaria, né, e de transformá-la numa superintendência. Não é um erro. Na verdade, o que aconteceu antes mesmo da posse do governador Ratinho Júnior, um estudo da Fundação Dom Cabral, patrocinado por setores empresariais do estado do Paraná, propôs uma remodelação das secretarias, da administração do Estado, com a extinção, com a fusão de secretarias, nesse discurso falacioso a Paula falou, de um Estado mínimo, né, de que com isso a gente vai ter uma gestão mais eficiente do Estado e assim por diante. E nisso a cultura foi junto para a comunicação oficial, né, isso que é meio bizarro, meio estranho, surreal. A cultura está como adjacente à secretaria que trata da comunicação oficial do Estado, né? Não faz sentido algum isso, né? Então, eu acho que é uma falta de visão. Acho que você está certo nesse diagnóstico, Théo, de que há necessidade, eu acho que em todo o estado do Paraná, da gente sensibilizar os gestores sobre a importância da cultura, de políticas culturais, de fomento, de valorização dos artistas, dos espaços culturais. Eu acho que, voltando aqui para a lei Aldir Blanc, um ponto que causa muita preocupação, o Otto colocou aqui, e eu tenho acompanhado de perto o Plá, né? O Plá é um artista de rua, é um ícone quase da nossa cidade, e assim como você tem a situação difícil de pessoas que não estão ligadas na internet, nas redes sociais. Você vê, Gustavo, a gente estava pensando assim, como que o fundo emergencial que foi dado de R$600, né, o auxílio emergencial, a renda mínima de cidadania, estou com o livro do Suplicy aqui na frente, lembrei. Porque muita gente que não consegue nem ter acesso à internet para fazer esse cadastro, como é que você vai ajudar e vai ter esse controle, então, para que, por exemplo, dei o exemplo do Plá, né? Um artista, ciclista, que passa necessidades, que vive do trabalho na rua,
e ele não está podendo fazer. Como é que a gente vai conseguir fazer com que artistas como ele também recebam este auxílio? É uma dificuldade muito grande. Eu acho que são questões, Paula, Adriano e Theo, que a gente tem que trazer para a audiência pública, né, para que a superintendência, o Estado, dê respostas objetivas de fato para essas questões. E de novo, né, com toda a urgência que isso exige. Eu diria, Theo, que além, acho que o Gustavo pode complementar, mas a gente tem que fazer essa pressão política com os secretários, com o secretário de governo, com o próprio governador, e buscar todos os caminhos possíveis para trazer essa sensibilização. E, de novo, de forma constante, permanente, obviamente, civilizada, propositiva, como os artistas sabem fazer. Eu acho que a gente se coloca à disposição aqui para ajudar nisso. A gente teve a reunião com o vice-governador há alguns meses atrás, mas, né, não foi tão frutífera ali. Estou sendo elogioso aqui. Mas a gente pensar de como agora, assim, além dos recursos da Aldir Blanc, o Estado do Paraná também tenha ações próprias para o auxílio aos artistas e à cadeia cultural. E quando você fala do artista do rua, eu lembro também que a lei, ela prevê esse auxílio emergencial, seja de espaço, seja para as pessoas, também para comunidades quilombolas, para indígenas, e eu acho que quando a gente está falando de acesso à internet, e como que a gente vai chegar nessas comunidades, é um desafio a nível estadual. A gente já está penando bastante no nível municipal, no grupo de trabalho, imagino que esses desafios são ainda maiores. Gustavo, Marcos, querem falar alguma coisa? De repente eu intercalo vocês com o Adriano, só para ficar... Duas coisas. Primeiro, eu falava no início dessa questão estrutural. É quase que um pêndulo. Eu quero reforçar o que o Theo falou e o Goura. No governo federal não foi diferente. Vejam o tratamento que foi dado à área de cultura. E como está o tratamento dado à área de cultura e a dificuldade de interlocução e de uma pessoa que tem a capacidade de liderança de diálogo com o setor no Brasil. É crise sem fim. Exemplo do que acontece na educação e exemplo da ausência do ministro da Saúde. E por que eu falo que é estrutural? A gente vive um momento, eu lamento muito isso, e perdi por isso também, em que nos últimos 2 anos, há um corte sistemático de recursos para a educação, para a saúde, está aí a dificuldade até de uma resposta mais rápida, para assistência social e para áreas como a cultura. São áreas, às vezes, invisíveis para uma parte da sociedade. Isso é tido como gasto público, não como investimento. E este corte sistemático, ele vem sendo realizado em todos os governos. Então não é por acaso que simplesmente se acaba com uma Secretaria de Cultura, sob o aspecto econômico, alegando que isso pode representar contenção de despesa. Então esse é o primeiro ponto. E, Theo, isso vai longe, infelizmente. É uma batalha porque nós estamos vendo agora a dificuldade para aprovar o Fundeb, nós estamos falando quase 600 milhões de reais só para Curitiba, mas é porque há um corte sistemático e ainda não houve uma reação expressiva de setores da sociedade. A crise está fazendo o que talvez levasse 5, 10 anos para acontecer no Brasil, para o bem e para o mal. E a cultura está sendo vítima também deste modelo. O segundo ponto, eu acho que a Luciana é uma interlocutora privilegiada. E a prova de que ela não tem estrutura é a prova de que o corte, entre aspas, teve um efeito próximo de zero, ou efeito nenhum, no orçamento do Estado. Só que só ela sozinha não vai ter esse resultado. Então, eu quero me colocar à disposição, falei com ela nesse processo, ela articula bem com a bancada federal do Paraná, não conversei com o governador sobre isso, mas me coloco à disposição, vou tomar essa iniciativa junto com a bancada, para que a gente possa somar esforços. Além desse trabalho, eu apresentei emenda também, das emendas individuais para a área de cultura. E por fim, Paula, para ser rápido, mas eu acho que pelas perguntas que eu vi, do Diogo, do Gilson sobre imposto, e o Otto fez uma observação importante, que tem muita gente que trabalha com atividade cultural, mas não tem nenhum tipo de cadastro, registro
por aí. Então, só para reafirmar, são 5 instrumentos. O mecanismo de renda emergencial, de R$600, daí tem uma série de critérios para o recurso, e já respondendo o Gilson, não importa se não declarou imposto de renda. A questão é a renda do ano anterior. Tem um teto lá de até... enfim, eu vou deixar nesse manual para vocês terem acesso, até R$28.600. O segundo ponto é um subsídio para os espaços artísticos, que vai de R$3.000 a R$10.000. Daí também tem uma série de critérios e as condições para liberação. O terceiro são os editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural. E aqui é importante registrar que do total de 3 bilhões para o país, 20% tem que ser em edital. Então, do Paraná, 71 milhões, 14 tem que ser em edital. De Curitiba, quase 12 milhões, 2.400 tem que ser em edital. O quarto ponto são os mecanismos indiretos, que eu me referi a uma série de leis, que eu vou deixar também, consta nessa cartilha, com a prorrogação dos prazos. E o quinto, e aqui eu falo para o Otto, chama muito a atenção, e está sendo uma guerra também no Congresso, que é a possibilidade de acesso a crédito bancário do sistema financeiro. Olhem o valor. Nós aprovamos uma série de apoios a diferentes setores. E não tem sentido imaginar que esses setores que estão em crise vão captar recurso com as mesmas condições de uma economia no cenário normal. Então, nós estamos falando em acesso rápido, exigências menores e juros, evidentemente, menores e prazo de pagamento maior. Isso não é emergencial, é de outra natureza. O governo federal, em função disso, o Banco Central, diminuiu o valor a ser depositado pelas instituições financeiras como garantia e permitiu uma liquidez ao sistema financeiro de R$1.300 bilhões. Olha o número, R$1.300 bilhões para crédito para grandes, pequenas e microempresas e para pessoas físicas. Até agora não liberaram 40%. É um parto para conseguir esse financiamento. Mas está lá à disposição, inclusive de produtores culturais, linhas de financiamento para pagamento em até 36 meses e o reajuste da taxa Selic. Então, os instrumentos existem para essa medida emergencial, mas está sendo feito todo um trabalho de pressão para que haja a efetividade na liberação desses valores. Deputado, só pegando um gancho no que você falou, eu vou só dar um depoimento. Eu, como pequena empresária, fiz um pedido aí de empréstimo nessas linhas de crédito logo no começo da pandemia, lá no dia 6 de março. Até hoje ainda está em análise, só para compartilhar a situação. Vejo também, tem uma pergunta da Luíse, sobre esse teto do valor do auxílio emergencial que se aplica ao ano imediatamente anterior. Mas tem muito artista, muita gente da área que teve até uma renda maior do que os R$28 mil no ano anterior, porém, nesse ano, obviamente, não teve nada, né? E tem alguma previsão de mudar esse mecanismo na lei? Poderia falar um pouquinho mais disso? Aí depois eu só... Tem lá os critérios. É evidente que a gente está pedindo a flexibilização, e claro que na hora que começar a bater vai ter que mudar. Então, é importante que haja o registro disso, ou a negativa por esta razão. Por isso, o papel do conselho de vocês agora é chave para agilizar esse procedimento. Perfeito. Adriano, faz aí mais umas provocações. Gente, eu fui notando algumas coisas que apareceram ali no chat e, enfim, vou jogar aqui para a gente debater e tentar pegar um pouco isso, assim. Dessas reuniões todas que a gente está participando, dos debates, me parece que tem duas questões que a gente já falou aqui que eu quero reiterar que são fundamentais, que é a questão da descentralização desses recursos e da desburocratização desses recursos. Porque assim, gente, nunca veio tanto dinheiro para ser aplicado na cultura do Estado numa única só vez em tão pouco tempo, 72 milhões. Não adianta termos 72 milhões liberados pelo governo Bolsonaro, inclusive, lógico que isso é resultado do trabalho lá do nosso Congresso, mas se nós, da sociedade civil, não fizermos pressão para que esse recurso chegue nos pequenos municípios, nas regionais da cidade, a gente vai cometer um erro histórico. A gente não pode se contentar em fazer que esse dinheiro chegue tão somente em quem já vem recebendo recursos através dos editais, por exemplo.
Não que esses artistas, esses fazedores não tenham direito e também não precisem de amparo. Mas o fato é que a gente não pode negar que para quem já está acostumado com a burocracia que é se inscrever com um projeto no edital, apresentar certidões e documentos, a gente sai numa posição de privilégio em relação aos diversos exemplos que a gente colocou aqui. Então, eu, como artista das artes cênicas da capital, não posso me contentar com o recurso da Lei Aldir Blanc chegando para os meus pares, se ele não chegar lá nos fandangueiros do litoral. Vai ser uma derrota. A gente precisa garantir que isso aconteça. Como fazer isso? Não vai ser fazendo um cadastro simplesmente pelos meios que a gente está acostumado. A gente tem que cadastrar essas pessoas, logicamente. Agora, a gente precisa chegar em algum modelo de edital, que é o contrário dos que foram lançados, por exemplo, pelo Estado recentemente, que peça 17 certidões negativas. É até incoerente. Se as pessoas estão precisando de um amparo imediato, eu quero que ela tenha negativo em 17 certidões. Chega a ser uma piada. Então, assim, gente, se a gente quer atender quem precisa, a gente tem que entender que o momento é emergencial. E aí, inclusive, os nossos procuradores, o pessoal que vem da área do direito, quem tem que estar preocupado com a boa aplicação dos recursos públicos, e isso é natural, porque a gente vive numa democracia, há que ter fiscalização. Agora, o direito tem que entender que a gente precisa colocar tudo que é possível a serviço de quem mais precisa. Esse é o momento de flexibilizar algumas dessas coisas, seja da forma que for necessária. E essa flexibilização começa, inclusive, na forma de se inscrever. Né? A gente parte do pressuposto, muitas vezes, que se a gente faz a inscrição só pela internet, por exemplo, pelo CISProfice, que é o nosso sistema estadual, que todos têm acesso. Quando a gente sabe que muita gente não tem um computador em casa, com uma internet com banda larga, que muita gente só acessa isso através do celular. Então, além de ter um cadastro que seja simplificado e que peça informações que vão servir para a gente mapear quem mais necessita nesse momento, ou seja, quem está mais nas regionais, quem vem da cultura periférica, ou seja, quem historicamente não é atendido por essas políticas públicas, que pelo menos nesse momento emergencial seja privilegiado. Se a gente não fizer isso, a gente vai cometer um erro histórico. A gente precisa que seja criado um sistema de inscrição através de aplicativo de celular que seja mais simplificado e que, além da internet, haja algumas ações do governo estadual e do município para que a inscrição possa ser feita, por exemplo, por call center, por telefone, durante um determinado período, né? Que haja algumas ações das prefeituras nas regionais, nos locais mais afastados, para que possam fazer as inscrições de quem não tem acesso à internet. Por mais que a gente esteja no momento de pandemia, se a gente fizer isso com o devido cuidado, lá no GT a gente brinca que a gente queria lançar a Kombi da Aldir Blanc, que é levar unidades móveis com computadores que atendam essas pessoas que não têm esse acesso e que não dominam essa tecnologia, porque senão nós teremos as mesmas pessoas atendidas. E me preocupa isso em especial, Gora, se nós não tivermos dinheiro para todos, infelizmente, por mais que seja um recurso histórico, talvez a gente não possa atender todos, a gente corre o risco de atender preferencialmente quem já vem tendo acesso. Então aqui eu coloco isso para os nossos representantes do poder público, mas também um desafio para nós artistas que estamos na militância, de entender que, claro, todos nós estamos precisando, mas nesse momento a gente tem um compromisso histórico de fazer chegar nos nossos pares que não dominam, talvez, tanto conhecimento burocrático como nós que estamos no dia a dia. Então, acho que esse é um ponto fundamental, né? Eu falei da desburocratização e da descentralização, né? Se a gente pensar que temos aí 399 municípios, tirando talvez os 20 de maior porte, a gente vai ter muitos problemas. A gente tem muitos municípios que nunca fizeram um edital na área de cultura. Então, eles vão precisar, sim, de um suporte aí da Secretaria de Cultura, da sociedade civil, para conseguir ter modelos digitais e lançar modelos digitais que possam chegar nas pessoas também, né? Então, acho que para não me alongar muito, eu queria falar desse ponto e reiterar de novo, gente. Por mais que seja difícil, que dê trabalho, a participação popular é fundamental nesse momento, né? A gente tem que abrir esse espaço. Às vezes a gente sabe que isso dá trabalho e parece que não vai dar resultado, mas a história mostra que não. Cada vez que a gente tem a participação popular, a gente consegue melhorar um pouco esse outro ponto que a gente vem falando muito, que é também da deselitização, que é importante. A gente tem que entender que a gente precisa deselitizar o acesso a esses recursos, nesse momento emergencial mais do que nunca, mas que isso, inclusive, vire uma bandeira
que está muito alinhado ao Sistema Nacional de Cultura, né, que a gente tem aprovado, mas a gente sabe que os sistemas aí nos estados e nos municípios, embora muitos estejam aprovados, eles ainda não saíram do papel, então a gente precisa praticá-los, né? Aqui em Curitiba mesmo a gente teve todo um debate, inclusive na gestão do prefeito Gustavo, em que a gente aprovou um plano municipal de cultura no âmbito da sociedade civil, nas conferências de cultura, quando Curitiba fazia conferências de cultura, inclusive, né, porque a atual gestão não tem esse hábito, e eu ia chamar de hábito, mas eu diria que não dá para chamar de hábito, porque a lei obriga, está lá na lei do conselho, que a gente precisa ter conferências municipais a cada 2 anos, e aqui vale o registro, né, não é porque o prefeito Gustavo está aqui, mas ele fez 3 conferências na gestão dele, ele fez mais do que estava previsto. Então, a gente precisa retomar isso, e o atual prefeito não fez essas conferências. Isso sim faz diferença na mobilização, isso sim faz diferença nesses debates. Então, a participação popular é fundamental, a gente precisa ter o conselho cada vez mais empoderado. O nosso conselho em Curitiba ainda é consultivo, ele precisa virar deliberativo. Estamos tramitando lá na Câmara um projeto já para mudar algumas coisas do conselho, para criar mais cadeiras. Precisamos de cadeira para os artistas de rua, de cadeiras para o hip hop. Nós que somos das artes mais constituídas, digamos assim, a gente não pode se contentar só com esse espaço que nós temos garantido, a gente tem que dividir com os nossos pares. Perfeito, Adriano. Bastante coisa aí para a gente refletir. Sim, fato, a gente está lá participando, calhou nessa gestão desse conselho, eu e tu caímos nessa crise, está aí conduzindo junto ao Conselho Municipal, o GT, que tem essa contribuição dos coletivos, do qual o TEL faz parte também, veio dessa contribuição. De fato, só essas cabeças não vão esgotar as possibilidades e necessidades de toda a sociedade. Quanto mais gente participando, mais democrático pode ser essa construção. E aí, nesse sentido, pegando esse gancho do Adriano, Marcos, é possível a gente flexibilizar essa questão, pelo menos nesse período de pandemia, dessas certidões negativas? É possível a gente trabalhar em conjunto também com a Câmara para desburocratizar esses editais? Eu vejo exemplos de muitos editais em outros estados. Tem um que eu acho lindo, que é lá de Pernambuco, que é um texto super simples, exatamente para permitir essa entrada de novas pessoas, né, nessa estrutura. Eu queria entender mais um pouquinho como vocês pensam isso, como tu pensa isso lá, enfim. Bom, Paula, eu, na verdade, fiz várias anotações do que foram falado e acompanhando também ali o chat. Eu acho que não é necessário, né, que se haja a flexibilização. Eu acho que é importante a gente separar também algumas coisas, porque a Lei Aldir Blanc, ela vem num momento de emergência, né, e infelizmente ela vem para matar a fome de muitos que hoje, né, não têm condições. Então, acho que isso é importante, todo esse esforço que está tendo, e não adianta, como o Estoril comentou, você tem um edital que precisa tirar 17 certidões, né? Você vai priorizar certidões e vai deixar passar fome, né? Então tem que ter, eu acho que tem que ter o controle, tem que ter critérios, mas tem que ter critérios que realmente sejam possível, né? E senão a gente vai cair naquilo que foi comentado. Quem vai ter acesso? Talvez aqueles que já têm acesso, né? Porque hoje quem mais precisa, talvez, são aqueles que estão mais distantes. Nós podemos acompanhar a questão do auxílio emergencial de pessoas que não tinham como fazer o cadastro, né? Várias ações foram feitas para que essas famílias pudessem ter esse acesso ao auxílio, e não vai ser diferente. Então, nós precisamos, acho que essa mobilização da sociedade civil é muito importante, dos artistas, com esse olhar, né? Eu preciso, mas também tem alguém que está atrás de mim que precisa, tanto quanto eu, né? E nós precisamos fazer, eu acho que a prefeitura já encaminhou para a Câmara, né? Então, como a gente, essa alteração para que possa realmente já regulamentar de maneira que possa receber esse recurso, e nós vamos estar juntos aí para ver como que vai proceder isso, né? Eu vi que o vereador Giovanni Fernandes também está acompanhando. Boa noite, obrigado pela participação, ele também, que é da Comissão de Educação e Cultura. Então, vamos somar as forças para que a gente possa realmente facilitar a vida dessas pessoas que realmente precisam fazer o uso desse recurso,
né? Fazer que os editais eles tenham essa flexibilidade nesse momento. Não é a gente relaxar em tudo, mas agora, nesse momento, é emergência. Nesse momento, vai ter que fazer uma força-tarefa, estruturar a equipe para que possa atender. Eu acho que muito importante essa sugestão, essa ideia de ter pontos nas regionais que possa atender, né, a periferia da cidade, esses que não têm acesso, né? Nós sabemos que hoje está se evitando toda a questão do contato, a questão presencial, mas nós temos as orientações do Ministério da Saúde de como a gente fazer isso, né? Mantendo o distanciamento, né? Fazendo todo ali, seguindo as orientações, é possível fazer. Nós precisamos fazer com que as pessoas tenham acesso e não passem fome. Eu acho que isso cabe a nós, sim. Vamos somar as forças junto, né, dentro da Câmara, com os vereadores, de maneira que a gente possa facilitar esse acesso. O Goro levantou ali a mão, vai lá. Eu levantei a mão porque eu quero elogiar aqui o vereador Marcos Vieira, eu acompanhei pelas redes sociais, ele teve essa experiência com o auxílio emergencial, né, Marcos, de fazer o cadastramento, de ajudar justamente essas pessoas que não tinham acesso à internet, não sabiam o que fazer. Eu acompanhei e queria parabenizar, Marcos. Isso pode dar para a gente uma metodologia que a cultura pode, né, no âmbito estadual e municipal, também aplicar. Eu acho que a ideia que o Adriano falou, da van Aldir Blanc, enfim, acho que a gente tem que usar a criatividade. É importante que haja, né, fiscalização. Acho que a gente tem que ter um controle de como que esse recurso vai ser repassado, mas que isso não obstaculize, não crie impeditivos para o recurso ajudar quem precisa, né? Mas eu queria só elogiar aqui a ação do Marcos, e também, Adriano, quando você fala que em 4 anos quase não teve uma conferência municipal de cultura, isso é muito grave. A gente vê como aqui em Curitiba a cultura está se icaquizando, né, por assim dizer, e a gente não tem uma política cultural, a gente tem uma vontade curatorial subordinada ao prefeito. O prefeito gosta de ópera, o prefeito gosta do memorial do João Turim, então vamos gastar 6 milhões de reais para fazer o memorial João Turim no Parque São Lourenço. Né? O que isso representa como uma política cultural participativa e construída com a comunidade? Nada, não representa nada. Outro detalhe só que eu lembrei, durante a pandemia ainda foi noticiado a compra por parte da Prefeitura de Curitiba, né, do prefeito atual, de obras do Anderson, se não me engano, obras de outros artistas, por uma simples vontade. Acho que é um procedimento também que poderia ser feito. O poder público adquirir obras de artistas, mas com critérios de isonomia, com uma escolha curatorial e uma escolha de emergência também. E nada disso foi levado em consideração. Eu queria, Paula, só para terminar, acho que a gente já está concluindo, de novo convidar, né, todo mundo marcar na agenda, sexta-feira, dia 24, a audiência pública da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa sobre a Lei Aldir Blanc, e no decorrer dessa próxima semana a gente espera ter essas definições, né, por parte do Ministério do Turismo. Gustavo lembrou bem, né, como que a cultura foi destratada no âmbito federal, e a gente vê essa hierarquia de desprezo vir, né, de cima para baixo. Mas é só lembrar a importância da audiência na semana que vem. Obrigada, Goro, pela lembrança. Reforço esse pedido. Sem participação, a gente não vai conseguir garantir essa real democratização. É mais do que nunca necessário a gente chegar realmente em quem precisa, em quem está nos bastidores, em quem não tem experiência de editais, com o auxílio emergencial, e que também seja possível que eles cheguem nos editais também, e que a gente tenha novos entrantes nesses editais aí, que a gente quebre com essa tradição de sempre mais do mesmo, por causa do domínio da linguagem. De fato, estamos chegando ao final. Acho que respondemos a maior parte das perguntas, percebo que tem aí ainda algumas dúvidas em relação ao edital. Acho que algumas pessoas podem ter entrado ali da metade para o fim, e eu acho que só ressaltar a gente tem na Lei Aldir Blanc 3 linhas de ação.
A primeira é o auxílio emergencial de R$600, nos mesmos moldes do auxílio emergencial que estamos vendo aí, da renda emergencial para o resto da sociedade. Subsídio a espaços culturais entre R$3.000 e R$10.000, e os editais que têm esse valor mínimo de 20% dos recursos disponibilizados. Então, o mínimo que vai ser aportado em edital aqui em Curitiba é R$2.400.000. De fato, é um desafio para todos nós, me incluo nesse desafio também, não só quem está com a cadeira aí nos cargos, enfim, nos cargos públicos, mas nos incluímos nesse desafio enquanto sociedade civil. E vou abrir aqui para as últimas considerações de cada um, para a gente encerrar aqui hoje. Paula, posso começar? Pode começar. No meu quadrinho, Adriano, depois Theo, depois Goura, Gustavo e Marcos. Assim, já está definido uma ordem. Gente, eu vou aproveitar esse tempo final para comentar mais umas coisas do chat, porque o chat ele está bombando. Se a gente tivesse mais uma hora aqui, o assunto rendia. Queria sobre os editais, muita gente perguntou ali. Então, assim, algumas pessoas perguntaram se seria possível não ter os editais, usar o recurso apenas como subsídio e amparo aos trabalhadores. Em tese, eu concordo com essa ideia. Mas a gente tem um impeditivo que é esse que a Paula falou. A lei já prevê que pelo menos 20% sejam destinados a editais. O que eu acho que a gente pode defender para usar os editais ao nosso favor e para evitar tudo aquilo que eu comentei antes? A gente tem que pensar em editais, dado que são emergenciais, que não tenham como premissa principal, por exemplo, a análise de mérito artístico nesse momento. Nesse momento, não cabe a gente discutir se o CD que o Theo poderia gravar é melhor do que o filme que a Paula vai lançar. O momento é de entender como tratar esse recurso que é de edital como se fosse um complemento ao amparo ao trabalhador. E há possibilidades. Por exemplo, se a gente faz, em vez de um edital com nota para os produtos, o produto é o principal, a gente tenta levar em consideração a realidade do trabalhador que se inscreve, aonde ele mora, de qual bairro ele vem, e mesmo quanto tempo ele tá na profissão, e sem, nesse momento, considerar se é um ator mais premiado, se é um artista menos premiado, não é isso que importa nesse momento. O que importa nesse momento é criar critérios que levem em consideração quem mais necessita. A gente pode se zerar o nosso olhar sobre os editais, pensar como fazer isso nesse momento. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar. Como tornar o edital, de certa forma, um complemento ao amparo emergencial. Até porque tem uma questão que a gente tem que pontuar aqui, o amparo, ele é destinado, no caso esse que vem no item 1, somente para trabalhadores da arte e da cultura. Porém, se esse trabalhador já está recebendo o recurso que vem do amparo federal, ele não pode concorrer a esse. Então, cabe a ele tentar receber mais algum recurso exatamente pelo edital. Então, nesse sentido, a linha do edital é muito importante, inclusive para complementar quem já está recebendo o auxílio federal. Agora, lógico, tem que ser um edital que tenha esse perfil. Não adianta ser um edital que seja excludente ou que seja baseado na análise de mérito simplesmente. Né? Isso é uma coisa. E outro gancho que eu queria pegar, que muita gente falou ali, que também a gente falou aqui rapidamente, a Lei Aldir Blanc é uma lei emergencial para atender esse momento de pandemia. Ele não pode ser utilizado, esse recurso que vem, é muito bem-vindo, como desculpa para que o nosso poder público escape da sua responsabilidade de investir em arte e cultura, seja pela questão econômica, seja pela questão simbólica, seja pela questão social. No orçamento, por exemplo, daqui de Curitiba está previsto, o vereador Marcos sabe muito bem disso, no ano passado estavam previstos 14 milhões para o nosso fundo municipal. Até agora, a prefeitura só executou 2,5 milhões antes da pandemia. A gente vem pressionando para que esse valor não seja contingenciado. Por mais que a gente entenda que o momento exige mais cuidado com a área de saúde, ninguém vai ser contra isso, a gente entende que a nossa área, por ser a primeira a parar e a última a voltar, e por ser uma área importante na economia, ela precisa mais do que nunca desse recurso. O prefeito Gustavo sabe que, historicamente, a gente tem um problema de contingenciamento do fundo que ultrapassa a questão desse ou daquele prefeito, mas, nesse momento, mais do que nunca, seria importante que o prefeito descontingenciasse esse recurso para que a gente pudesse passar por esse momento. Ou seja, a gente não pode se conformar com o recurso que vem da Aldir Blanc e pensar assim, então, beleza, a prefeitura não precisa mais colocar recurso. Não é isso, é um complemento. E, assim, se eu já estou aqui falando com dor no coração
no caso de Curitiba, que é a capital e que ainda está numa posição de privilégio em relação aos outros municípios, vale lembrar que só 54 municípios têm fundo de cultura no Paraná, dos 399. É um problema que o deputado Gora levantou e que tem que ser no médio prazo resolvido. Agora, o mais grave, Gora, é que o nosso fundo estadual que existe no papel, na prática ele não existe. Porque ele não tem recursos previstos no orçamento. O ano passado, sabe qual foi a previsão de recursos para o nosso orçamento estadual? 0. O pouco recurso que nós temos lá, que não chega a 100 mil reais, são sobras de outros projetos ou editais que são redepositados. Agora, recurso do orçamento do Estado é 0. A gente tem uma batalha, o deputado Gora já falou disso, e pode contar que estaremos lá mobilizados para o ano que vem garantir pela primeira vez recursos reais para o nosso fundo estadual. Não adianta ter um fundo que existe no papel e que não tem recurso na prática, senão a gente vai dividir o quê? Então, antes da gente pensar em como dividir esse recurso, a gente precisa garantir que ele exista. E no caso do Estado, ele está ainda mais atrasado do que na questão do município. Então, seria isso, gente. Queria rapidamente aqui mandar um abraço para a nossa conselheira Soraya Amaral, que é uma conselheira aí que representa a macro-região do Nordeste no Conselho Estadual, uma guerreira que poderia estar muito bem aqui falando dessas pautas com muito mais propriedade do que eu, porque ela vive isso no dia a dia do hip hop, no dia a dia do pequeno município, e é uma voz muito importante para a gente lá no Conselho Estadual. Theo? Gente, então só agradecer, né, o convite aí do mandato do vereador Marcos Vieira, agradecer a presença do Gustavo, do Gora, né, a brilhante condução aí da Paula, e também, né, reforçar as palavras do Adriano aí, né, e mais do que isso, né, eu queria dizer, antes disso, só também cumprimentar outras pessoas, a Nena e Noi, que está aqui, a Grace Torres, companheiras aí, né, da música, do teatro, Renato Perré, Pedro Branco, e a Isa Flores, nossa parceira do GT, e dizer isso, assim, tentar pegar o que eu li aqui nos comentários, né, tentar sistematizar um pouquinho, né, vou tentar não me alongar muito, mas dizer, assim, que realmente a execução, né, da Lei Aldir Blanc, ela tem um prazo de 120 dias, né, para os estados e para os municípios executarem, e se não executar nesse período, esse dinheiro retorna para a União. Isso aqui, tem muitas dúvidas ainda, né? A gente está no GT, a gente está acompanhando isso diariamente. Muitas dúvidas ainda existem em função que não saiu ainda a regulamentação por parte do Ministério do Turismo. Então, existem ainda coisas que não são consensos, o que vai ficar de responsabilidade do Estado, o que vai ficar para o município. Então, muitos municípios já estão se adiantando na questão do cadastro, e a gente também está batendo bastante nessa tecla, mas essa questão do prazo, ela é muito importante, porque, em tese, se o Estado ou o município simplesmente informar, né, que o que vai fazer com o dinheiro no período, parece que isso já resolveria o problema. Então, eu queria deixar aqui registrado que a gente não pode, a gente tem que ficar muito vigilante, que a gente não pode aceitar que venha a Superintendência de Cultura, por exemplo, ou a Fundação Cultural, mas a nossa preocupação nesse momento, nesse assunto, recai especialmente, né, na Superintendência de Cultura do Estado, né, porque os nossos conselheiros estaduais estão aqui, a Soraya vai poder confirmar isso, simplesmente dizer, olha, então nós vamos usar esses 71 milhões até 2025, por exemplo, né, claro, estou hiperbolizando, mas a gente tem que batalhar para que esse recurso seja usado mesmo dentro dos 120 dias, porque isso reforçaria esse argumento aí do Adriano, né, de exigir também que o Estado coloque dinheiro do seu orçamento no nosso fundo estadual de cultura, né? O nosso trabalho no GT, a gente está, né, trabalhando bastante, se reunindo 2 vezes por semana, que nem o Adriano lembrou no começo, e a gente é um trabalho que não está finalizado, é um trabalho que a gente como representantes da sociedade civil ali, né, estamos super abertos, a gente tem conversado com bastante gente, então quem tiver colaboração, por favor, né, a gente está ouvindo, então a nossa diretriz, o que a gente está discutindo internamente ali, é tentar, claro, né, desburocratizar ao máximo o processo de inscrição, com tudo isso que já foi colocado, e a gente encaminhou ontem, através desse GT, um esboço do formulário, né, que vai ser de cadastramento, e está muito atrasado já, né, então nem a Superintendência de Cultura, nem a Fundação Cultural disponibilizaram esse cadastro para os agentes culturais. A gente viu hoje que Foz do Iguaçu já disponibilizou, né, para os agentes culturais da cidade se cadastrarem. Então,
a diretriz que a gente tem pensado, porque justamente pela falta do mapeamento, isso é um problema que está estourando agora, né? Nem Curitiba, nem o Estado do Paraná tem um mapeamento efetivo de quantos agentes, quantos espaços, aonde estão essas pessoas, né, nas comunidades, enfim, é um problema. Então, a gente está tentando fazer um cadastro com uma diretriz que ele seja o mais descentralizado e o mais democrático possível e o mais inclusivo possível. Então, a gente teve o cuidado de pensar em questões de políticas afirmativas, né, de representatividade de gêneros, LGBTQI, ou de negros, etc., para que realmente a gente faça o máximo possível do recurso chegar em quem precisa. E, inclusive, a gente fez uma sugestão aí já para a parte do Conselho Estadual, de, por exemplo, um dos editais que podem ser lançados seria editais especificamente para as comunidades, para os fandangueiros, por exemplo, de Superagui, ou, né, o pessoal das manifestações populares. Tem que ter um edital específico para eles, e claro, eles vão ter dificuldade de se inscrever, sim, mas a gente não pode lembrar que uma parte desses recursos da Aldir Blanc, 5%, tanto a Fundação Cultural quanto a Superintendência de Cultura podem usar para custeio, né, e técnicos e contratação de pessoal para executar o recurso, ou softwares, né, para facilitar, aplicativos, etc. Então, vai ter recurso no Estado, a gente calculou cerca de 3 milhões, para a superintendência operacionalizar isso. Então, poderia fazer, por exemplo, além dessa ideia que o Adriano falou, que a gente encampou isso lá no GT, né, da Kombi, da Aldir Blanc, de chegar nas regionais da cidade para tentar fazer, enfim, né, ampliar ao máximo o cadastramento, call center e outras coisas, mas no âmbito estadual, por exemplo, poderia ter uma equipe que fosse diretamente em Superagui, em Guaraqueçaba, pegar aquelas comunidades e falar assim, olha, gente, vai ter esse recurso, a gente precisa que vocês se cadastrem aqui, e esses profissionais irem lá com todo o máximo da segurança possível, por exemplo, né, com máscaras, enfim, álcool gel e tudo que as recomendações de saúde precisa, né, que tem que ter, mas vai ter que alguém lá para poder fazer que essas pessoas se cadastrem, né? Então, a nossa ideia, a gente tem discutido muito isso no GT, e a linha de editais também que a gente está propondo é bem nessa linha que o Adriano falou, para se aproximar o máximo possível dos auxílios, porque tanto o item 1, quanto o que são R$600, quanto o 2, os subsídios aos espaços, a nossa proposta dentro do GT, mas é claro, né, a gente depende, obviamente, que a Fundação acate isso, né, que a Fundação Cultural acate isso, mas a nossa proposta está sendo no sentido de o máximo possível dos recursos virarem auxílios e subsídios diretos, que justamente não leve em consideração o mérito e que alcance o máximo possível de pessoas. A nossa dificuldade é justamente que o mapeamento, a falta do mapeamento, a gente não tem ideia, por exemplo, se tem 200 espaços culturais em Curitiba ou 2.000, né? Então, não é uma dúvida assim entre 200 e 300, é uma dúvida entre 100 e 2.000, é muito. Então, a gente está tentando o máximo possível que esse cadastramento, já que tem que acontecer na semana que vem, a nossa proposta foi entregue para a Fundação Cultural e que saia já na semana que vem isso, mas enfim, a gente depende, obviamente, dessas questões burocráticas deles e os encaminhamentos técnicos também, mas a gente gostaria que saísse já na semana que vem para as pessoas se cadastrarem, para os espaços se cadastrarem, porque sem isso a gente não vai ter nada. E aí, né, no futuro, esses dados já vão poder servir para um mapeamento inicial, né, do nosso setor. Então, pelo menos que a gente se inicie isso de alguma forma. Então, a nossa linha dentro do GT é para tentar descentralizar o máximo possível esses recursos e que realmente eles cheguem, né, nas regionais da cidade. A gente, inclusive, colocou o endereço, né, o endereço como obrigatório, porque no Superfície não é. Então, esse dado vai fazer com que a Fundação Cultural possa, por exemplo, fazer cotas, né, de distribuição dos subsídios para as regionais, por exemplo, dependendo da inscrição, e para tentar atender todas as regionais, né? Enfim, são vários detalhes que a gente está pensando para justamente ter a opção de atingir esse recurso para quem mais precisa, né? Claro, é um debate que ainda não tá finalizado, que a gente ainda está fazendo, que a gente ainda está propondo, a gente precisa do retorno, e claro que a gente precisa, né, do apoio, né, dos nossos vereadores e deputados aqui, para avançar o quanto mais e ajudar a fiscalizar a aplicação desses recursos, porque, como eu disse, vai ser a gente precisa que isso realmente se esgote em 120 dias, e daí, a partir disso, entre os recursos próprios, tanto da Prefeitura de Curitiba quanto do Governo do Estado. Né? Isso que eu acho essencial, o papel
né, do legislativo como um todo, de auxiliar a sociedade civil nessa fiscalização, que os recursos sejam realmente implementados do ponto de vista emergencial, né, porque é uma lei emergencial. Como disse no começo, não é política pública. Isso aqui foge de todo o escopo normal que a gente entende como política pública e como inscrição de edital, como tudo, né? É uma exceção, é uma emergência, então tem que ser encarada como tal e ser aplicado o mais rápido possível. Então a gente está tentando trabalhar nessa linha. Obrigado mais uma vez, né? Presença aí de todos os amigos que estão participando nos comentários, no chat, e mais uma vez agradeço aí o convite para estar aqui com vocês, e sempre que precisar, estou à disposição. Perfeito, Theo. O Gora já me falou que a fala dele já contemplou a fala final, então vou passar aqui para o Gustavo fazer suas considerações finais. Obrigado, Paula. Parabéns pela iniciativa. A Gisele, valeu. Adriano, Theo. Muito bom estar na companhia do Marcos Vieira, do Gora. Eu já disse, vocês são fera. Aprendi muito com vocês. No meio dessa crise tem uma coisa que marca positivamente. Reparem, eu não lembro de ter visto uma lei ser aprovada e sancionada em 3 meses. De forma quase unânime. É sinal de que o setor tem apelo. Mesmo que, por vezes, a gente ache, vocês que estão diretamente envolvidos, desorganizado, assim, em termos de unidade em alguns projetos, mas tem muita força. E provou isso. Foi uma engenharia política emocionante. A forma, o dia da votação na Câmara foi algo maravilhoso nas manifestações das mais diferentes lideranças. Não foi uma questão que se perdeu nesse debate irresponsável, inconsequente, contra a civilização, que a gente está vendo hoje no mundo e aqui no Brasil também, e que atinge a área social e atinge profundamente a cultura. Como disse, é algo estrutural, e apesar de ser otimista, eu acho que vai se estender por mais tempo. É importante ser prático agora e objetivo, não percam e não deixem perder, por favor, o prazo. É um dinheiro que nunca se teve à disposição para o setor como agora, e não é dinheiro de política pública. E lembro que o Estado e a Prefeitura receberam recurso para a saúde, só na saúde Curitiba já recebeu acho que mais de 120 milhões de reais, e recebeu recurso para compensar perda de receita, na fonte livre, que é chamada fonte 00, de acordo com o FPM. Ou seja, se alegarem que não tem dinheiro para o fundo, em função da crise, é importante avaliar bem o ingresso de transferência de recurso novo por parte do governo federal. Então, muito obrigado a todos os participantes, confiança, vamos passar, mas eu saio feliz de ver que vocês estão muito antenados, estão com uma capacidade de articulação que eu percebi no Congresso. Parabéns. Obrigada, Gustavo Fruit. Marcos? Eu quero, mais uma vez, agradecer, né, Paula, Adriano, Theo, agradecer o Gora, grande companheiro de bancada, né, e o Gustavo, essa referência política aí para nós, que estamos iniciando a nossa carreira política, nossa vida na política. Então, muito obrigado pela oportunidade, né, para mim é uma honra poder fazer esse debate, né, utilizando aí a minha página, e dizer que esse momento requer muito de nós todos. Eu quero parabenizar a vocês pelo CGT, eu acho que o avanço já de Curitiba, ele está muito ligado a esse trabalho de vocês, né? Então agora o que nós precisamos fazer é correr para que a gente trabalhe contra essa burocracia de maneira que possa atender, né? O que o Gora comentou, você desburocratizar nesse momento, flexibilizar, não quer dizer soltar, deixar as rédeas, mas é facilitar e também fiscalizar de maneira que seja feito o uso da maneira correta e para quem precisa. Acho que essa é a função, para não ter essa dúvida. Quando a gente fala em flexibilizar, não é abrir as porteiras, mas sim facilitar para que as pessoas realmente tenham acesso nesse momento que é urgente. Vamos estar atentos a tudo isso, acho que agora cabe ao Estado e ao município fazer a sua parte, né, também não se encostar nessa situação que o dinheiro veio e agora está tudo resolvido, não, essa situação é uma situação emergencial. A cultura ficou muito claro, eu acho que nesse momento difícil, né, de pandemia, esse momento de muita dificuldade em que todos os setores estão passando, né, a cultura passa, mas hoje eu sofro muito vendo o sofrimento dos pequenos comerciantes também, principalmente da periferia de cidade, que estão aí fechando suas portas, não tendo alternativa, não tendo apoio, mas vocês têm demonstrado que no segmento de vocês estão realmente conseguindo avançar. E dizer que nós precisamos preocupar com o pós também, né? Agora
está acontecendo todo esse esforço, mas pensar numa cultura forte é pensar numa reestruturação, né? Foi comentada a questão, hoje, se nós formos olhar dentro da Fundação Cultural de Curitiba, qual é o funcionário mais novo? No mínimo deve ter uns 20 anos já que está lá. Então, aproximadamente, todo esse ano não acontece concurso, não renova, e a gente precisa pensar numa cultura que avança, numa cultura que influencia na economia do município, né? A gente vê o pessoal, olha a cadeia que envolve diante da cultura, né? Precisa, sim, pensar na estruturação, na reestruturação de todo o sistema da cultura, né? Abrir concurso, né? Fortalecer para que possa realmente ter uma sequência com mais responsabilidade, eu digo, do poder público, porque precisa ter dado uma atenção a esse segmento. Então, gente, dizer mais uma vez para vocês que também muito feliz em poder participar desse bate-papo, dessa reunião, que com certeza trouxe assuntos muito importantes e que vai agora depender também de nós poder dar continuidade juntos, somar as forças para que realmente, nesse momento falando da lei, né, que é a lei emergencial, possa ser realmente feito uso dela por aquelas pessoas que mais precisam, que a gente possa juntos facilitar de maneira que todos possam ter o acesso. Então seria isso, muito obrigado, agradecer a participação aí das pessoas, né? Muita gente participou, acompanhou junto, então muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigada, Marcos. Agradeço ao convite de mediar esse debate, agradeço a presença do Adriano Sturilho, do Theo Ruiz, do Goura, do deputado estadual Goura, do deputado federal Gustavo Fruit, e de você, Marcos, que abriu esse espaço aqui nos seus canais para a gente debater isso. Vi que algumas perguntas ainda ficaram em aberto. Eu peço que as pessoas que ainda têm dúvidas encaminhem mesmo, se for aqui no município, para a Fundação Municipal de Cultura, para que a gente possa discutir isso no GT, essa situação especificamente do circo, por exemplo, é uma situação que a gente não tinha prevista ainda, mas, de fato, tem muita coisa da lei que ainda está sendo regulamentada, estamos aguardando a regulamentação federal dessa lei, para seguir também com algumas coisas que estão em aberto. Então, de fato, quanto mais participação popular, como eu falei lá no começo, mais situações que a gente não previu, a gente vai conseguir prever e achar solução, né? Eu acho que nesse momento a gente tem que achar solução para fazer o dinheiro chegar em quem já está precisando, né? As pessoas já estão sem pagar aluguel, já estão sem comida na sua geladeira hoje. É isso. E convidar todo mundo a participar, seja pelos canais oficiais da prefeitura, pela FCC, para chegar a gente do GT, ou quem conhecer alguém aí desses coletivos e puder ir chegando também pelas entidades que chegue aí, se junte, some nessa força para a gente pressionar. Eu acho que essa é a palavra de agora, a gente tem que se juntar e pressionar, porque a gente não está pedindo nada que não é direito nosso. E é isso, vamos junto construir aí esse futuro melhor. Agradeço também ao pessoal que está aqui nos bastidores, a Cláudia, ao Bruno e a Gisele, que organizou aí, conseguiu articular todo mundo junto. É isso, gente, agradeço a você que aguentou a gente 2 horas falando bastante, e acho que a gente poderia falar mais 2 horas aqui, sem esgotar o assunto. Valeu a presença de todo mundo aqui. Beijão, e vamos aí junto. Gente. Obrigado. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.